nossa segunda aula de gravitação universal, tá? Depois daquele histórico que eu apresentei para você na aula 1, vamos entrar então nas chamadas leis de Kepler. Leis que o Kepler fez, né, depois da morte do Tycho Brahe, entre 1601 até 1619, foi quando ele concluiu. Ele fez as duas primeiras até 1609 e concluiu a última, né, a terceira e mais linda das leis de Kepler, uma das leis mais lindas da física, em 1619, ok? Bom, antes de começar, gente, porque esse curso que eu apresento, ele é para ser extremamente democrático, não é só para você, aluno pré-vestibulando, você que está se preparando para o Enem, seja no terceiro ano ou já no curso, né, no cursinho, serve para alunos de primeiro e segundo ano. Eu, em nome desses alunos que ainda não conhecem algumas coisas de matemática, eu quero dar um toque aqui sobre a elipse, tá? Você que já está mais experiente, que sabe o que é uma elipse, que sabe o que é foco da elipse, quer pular uns minutinhos aí, pula para o próximo quadro, que já vai estar entrando propriamente nas leis de Kepler, ok? Então vamos lá. Galera, o que é uma elipse? Tá? Elipse é uma curva, tá? Estudada na matemática, né? no assunto de cônicas, lá em geometria analítica, que é uma curva que você pode fazer, né? Eu usei isso aqui, né? Um brinquedinho do meu filho aqui, ó. Eu usei essas flechinhas aqui, né? Com essas ventosas. Você fixa elas no quadro, né? Fixei no quadro e deixa esse barbante meio frouxo e desenha, tá? E você desenha a elipse. Note que o barbante que eu uso aqui é o mesmo. Então essas três elipses, nossa senhora, gruda bem. Essas três elipses que eu desenhei aqui foram feitas com o mesmo barbante. A única diferença é que aqui, ó, eu coloquei elas um pouco mais afastadas, aqui eu fui aproximando e aqui eu aproximei mais. Tudo bem? Mas são três elipses feitas com o mesmo barbante. E esses dois pontos fixos, você fixa aqui e desenha com pincel. Esses dois pontos fixos são chamados focos da elipse. Pronto. O que eu quero que você entenda de elipse? Só isso, tá? E também que à medida que eu vou aproximando esses focos, veja que a elipse ela vai ficando cada vez mais o que? Circular, tá? Então a gente pode entender a própria circunferência como sendo uma elipse com os focos coincidentes. Legal? E por que eu estou enfatizando isso? Porque a órbita dos planetas, que é onde nós vamos tratar a primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas, ela é uma elipse, tá? As órbitas de qualquer corpo em órbita, planetas em torno do Sol, Lua e ou satélites em volta da Terra, nunca é circular, é sempre o quê? Elíptica. Só que os planetas em torno do Sol, essa órbita elíptica, ela é praticamente circular. E eu vou até usar essa brincadeira aqui para te mostrar o cálculo. Por exemplo, você está vendo que eu fui aproximando os focos aqui, ó, e essa última que eu desenhei aqui, ó, com o mesmo barbante, com as mesmas ventosas aqui, ela tá quase, né, se eu apagar isso aqui, ó, ela vira quase que uma circunferência, tá? Então, estão aqui os dois focos, Se eu apagar esse foco aqui, se eu apagar esse foco, deixa o D2 aqui. Se eu apagar esse foco e deixar só esse ponto aqui, que no estudo das órbitas vai ter relevância, ele é o ponto mais próximo desse foco. E esse ponto aqui é o mais afastado desse foco. Se eu medir essa distância e essa outra aqui, ó, aqui deu 18 centímetros, aqui deu 32. Quando eu divido 18 por 32, deu 0,56, que significa o quê? 56%. Então, grave. Essa distância aqui, ó, o D1, significa 56% do D2. Traduzindo, é quase a metade do D2. E a hora que eu apago isso aqui tudo, ó, e a hora que eu apago isso aqui tudo, agora você pode ver ela mais limpa, ó, parece muito uma circunferência, não parece? Então eu vou te mostrar depois
que a órbita dos planetas é muito, muito mais circular do que isso aqui, ó. Mas ainda assim é o quê? Elíptica, ok? Vamos lá então para o estudo das leis de Kepler. Ok, galera, já que a gente viu o que é uma elipse, então, né, para quem já está aí na balada, na batida do cursinho, né, do terceiro ano, já estudou elipse, já sabe mais, né? Eu fiz questão de mostrar essa forma mais simples, né, da elipse, né, para os meninos, principalmente que às vezes estão assistindo essa aula, menino de primeiro ano, que ainda não sabe as propriedades matemáticas da elipse. Eu não preciso delas aqui, preciso só que saiba que existem os focos, tá? E a elipse é essa curva característica aí. Pois bem, o que o Kepler concluiu com seus anos de trabalho a fio, fazendo conta, tá? Fazendo conta de forma empírica. Ele concluiu que os planetas orbitam o Sol seguindo trajetórias o quê? Elípticas, onde o Sol ocupa um dos focos. Professor, o que tem no outro foco? Nada, não tem nada. Por que não tem nada? Aí a hora que eu brinco na sala de aula, falo aquilo que o aluno gosta de falar para irritar o professor, porque Deus quis, né? Pois bem, então, tá aqui o Sol e essa aqui é a órbita do planeta, certo? Bom, esse ponto aqui é o ponto em que o planeta está mais perto do Sol. Sol do grego é Hélio, então esse ponto foi batizado de perto do Sol, perto do Hélio, periélio. E este ponto mais afastado desse foco, que no caso é o Sol, afastado do Sol, afastado do Hélio, virou o quê? Afélio. Tudo bem? Legal. E o periélio e o afélio definem a menor distância que um planeta ocupa do Sol e a maior distância que um planeta ocupa do Sol. E a menor e a maior distância que um planeta ocupa do Sol definem o que a gente chama de raio médio de órbita. Quanto vale o raio médio de órbita? É a média aritmética das duas distâncias. D1 mais D2 são 2. Beleza? Gente, eu desenhei aquelas elipses aqui para te mostrar uma coisa. As órbitas são elípticas, mas essas elipses são praticamente circulares. Daí a dificuldade do Copérnico não ter descoberto e do Kepler ter, um gênio da matemática, ter ficado anos a fio para descobrir. Por quê? As órbitas são elípticas, mas são praticamente circulares. Para te mostrar isso, olha só, curiosidade. No nosso caso da Terra, a menor e a maior distância que a Terra ocupa do Sol são esses valores aqui, ó, 147 e 152 milhões de quilômetros. Que se eu fizer o raio médio, dá 149,5 milhões de quilômetros, que a gente aproxima para 150 milhões de quilômetros, que é o que a astronomia chama de UA. O que é UA? É a unidade astronômica. Como a distância dos planetas entre eles, ou entre os planetas e o Sol, é muito grande, a astronomia criou uma unidade de medida, que é a chamada unidade astronômica, que padronizou-se ser a distância média, tá? O raio médio de órbita da Terra, a distância média da Terra ao Sol, que é o que a gente chama disso aqui, ó, 150 milhões de quilômetros. Portanto, quando a gente vai se referir, por exemplo, a Júpiter, a gente fala que o raio de órbita de Júpiter é aproximadamente 4 UA. O que significa isso? Que a distância de Júpiter ao Sol é 4 vezes maior que a distância da Terra ao Sol. Tudo bem? Legal. Só para concluir isso aqui, para eu mostrar para vocês que as órbitas são quase que circulares, se eu pegar o D1 e dividir pelo D2, pode fazer as contas aqui, porque essa aqui eu já decorei. 147 por 152 dá esse valor aqui, ó, 0,96. Ou seja, no caso da Terra, o D1 representa quase 97% do D2. Você lembra que eu escrevi o outro ali, aquela elipse que eu desenhei aqui, que já estava parecendo circular? O D1 acho que era 56% do D2. Olha aqui, ó, esse aqui está dando quase 97%. Tá? Então, tipo assim, a elipse da Terra em torno do Sol, ela é quase que
40 vezes, né? 40 vezes não, 40% mais circular do que aquela que eu desenhei. Ou seja, você pode pegar um matemático aí, sem uma devida instrumentação, ele vai olhar a curva da Terra em torno do Sol e vai falar, é uma circunferência perfeita. Só com equipamentos de precisão que ele pode fazer medições e descobrir que não é uma circunferência, sim uma elipse, certo? E eu gosto de falar isso, porque quando eu vou falar das leis da lei de Newton para a gravitação, a ideia da trajetória circular vai voltar em voga, certinho? Ok, vamos então agora, visto a primeira lei, tá? Vamos falar da segunda lei de Kepler, tá bom? Vamos lá então. Ok, galera, vamos lá então para a segunda lei de Kepler. Gente, a segunda lei de Kepler, conhecida pelo nome de lei das áreas, o que o Kepler fez? Como eu disse, empiricamente, tá? Fazendo conta, com tabelas, ele fez as contas e descobriu isso. A segunda lei diz o seguinte, ó, o raio vetor que liga o Sol a um planeta, ou um planeta ao Sol, varre do verbo varrer mesmo, áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Bom, como é que é isso? Imagine que o planeta, né, eu tenho um planeta aqui, ó, girando em volta do Sol. Num determinado período do ano deste planeta, ele está aqui no ponto A. Passado, como ele está movimentando, passado o intervalo de tempo delta T1, ele vem para uma posição B. E o vetor que liga o Sol até o planeta, ó, literalmente este vetor, ele vai varrer aqui uma área no espaço, tá? Então, se aqui ele gastou um intervalo de tempo delta T1, eu vou chamar essa área de A1. Passado o tempo, está aqui o planeta numa posição C, e depois de um outro intervalo de tempo delta T2, ele vem para uma posição D. Varrendo com isso, né, o raio vetor varrendo com isso, uma área o quê? A2. O que o Kepler descobriu? O Kepler descobriu que se o delta T1, se esse intervalo de tempo for igual a esse, a área 1 é igual a área 2. Tá? E como, né, áreas iguais em intervalos de tempos iguais, como diz a lei. Como que o Kepler descobriu isso? Ele descobriu isso calculando a chamada velocidade areolar do planeta. O que é a velocidade areolar? Como o próprio nome diz, ó, área. É a velocidade de varredura de área. Tá? Então a velocidade areolar, que eu estou chamando de K, ó, é a área sobre o tempo. E o que o Kepler descobriu é que cada planeta tem a sua velocidade areolar o quê? Constante. Então, para cada planeta existe uma velocidade areolar. Por exemplo, com uma boa aproximação, lembra que eu te falei que as órbitas são elípticas, né? Eu acabei de mostrar isso, mas são praticamente o quê? Circulares. Se eu aproximar a elipse da Terra de uma circunferência, eu descubro, né, calculando pelo raio médio, aquela história toda, calculando a área desse círculo e dividido pelos 365 dias, a gente chega em 1,9, na verdade 1,93 vezes 10 a 14 quilômetros por quilômetro quadrado por dia. Bom, como não é uma circunferência, uma elipse, eu tirei esse 3 da conta. Tá? Então, porque a área dessa elipse vai ficar um pouco menor que a da circunferência. E aí, então tá aqui, ó, uma boa aproximação para a velocidade areolar da Terra. 1,9 vezes 10 elevado a 14 km quadrados por dia. Ou seja, durante as 24 horas do dia de hoje, que você está aí assistindo essa aula, a linha que liga o centro do Sol ao centro da Terra vai varrer no espaço esse valor aqui diário. Praticamente 2, né? 2 vezes 10 a 14 km quadrados por dia. No dia do seu aniversário, que imagino que talvez não seja hoje, né? Seja ele no dia que for, durante as 24 horas do dia do seu aniversário, em qualquer data que seja do ano, durante as 24 horas do dia do seu aniversário, a Terra vai varrer o quê? A mesma área que varre hoje. Tudo bem? Essa foi uma descoberta fantástica do Kepler. Beleza? Agora uma curiosidade.
Você está vendo que aqui, obviamente, como eu disse, eu estou exagerando no formato da elipse, ela é quase uma circunferência, mas mesmo assim, o que você percebe aqui? Você está vendo que este arco é menor do que esse, mas o tempo de percurso é o mesmo? Sim? Então, se esse arco é menor do que esse e o tempo de percurso é o mesmo, aqui, como o arco é maior, o que você pensa? Que a velocidade tangencial, né, o vetor velocidade da Terra neste trecho é maior do que desse. Tá? A velocidade escalar média da Terra nesse trecho é maior do que desse. E aí a gente pode pensar o seguinte: onde então o planeta, ou a Terra, ou qualquer outro planeta, em volta do Sol, vai ter a velocidade máxima? Nós ainda vamos chegar numa equação feita pelo Newton que prova matematicamente isso. Mas vamos pensar aqui em termos de energia, tá? Que fica bem legal para a gente raciocinar. Quando eu falo em energia, tem atrito na órbita de um planeta em torno do Sol? Não, não tem. Eu posso considerar o vácuo, tá bom? Dentro do espaço sideral. Se é vácuo, quando eu jogo esse pincel para cima, ele sobe perdendo velocidade e ganhando altura. Em termos de energia, ele sobe perdendo energia cinética, que ele vai parando, e ganhando energia potencial. Entenda, essa energia potencial gravitacional, ela não é energia do pincel, é uma energia entre o pincel e o planeta Terra. Tá? É uma energia entre os corpos. Por que a gente só vê o pincel movimentando por conta da energia potencial? Por conta da infinita diferença de massa que existe entre o pincel e a Terra. Tudo bem? É algo análogo lá à energia potencial elétrica. Né? Não é uma energia de uma carga, né? A gente calcula dentro de um potencial elétrico, não a energia só da carga de prova, é a energia do sistema, das duas. Tá bom? Então, o que acontece? Existe uma energia potencial entre o planeta e o Sol? Sim. E à medida que o planeta vai afastando do Sol, essa energia potencial vai o quê? Vai aumentando. E obviamente, pela conservação da energia, já que não tem atrito, à medida que a energia potencial aumenta, a cinética tem que o quê? Diminuir. E a hora que a energia potencial vai diminuindo, quando ele vai aproximando, a cinética tem que o quê? Aumentar. Então, vou exagerar aqui, tá? Mas a órbita do planeta é assim, ó. Ele vai freando do periélio para o afélio e vai acelerando do afélio para o periélio. Tudo bem? Por isso que, tá aqui, ó. A velocidade linear é máxima onde? No periélio, e é mínima onde? No afélio, tá? Curiosidade, no nosso caso, no caso do nosso planeta, você vê como as diferenças são pequenas. No periélio, a velocidade da Terra é aproximadamente 110.700 km por hora, o que dá 30,75 metros por segundo. E no afélio, 107.280 km por hora, que dá aproximadamente 29,8 km por hora. E aí, por isso que a gente fala que na média, tá? Essa velocidade, ó, vai ser, a gente chama de 30, tá? Que é a velocidade que a gente fala que a Terra orbita o Sol, tá? 30 km por segundo, tá? 30,7 km por segundo e 29,8 km por segundo. Beleza? Que é mais ou menos 108.000 km por hora, que é a velocidade com que a Terra gira em torno do Sol. Beleza? Então tá aí. Cuidado, hein? Velocidade areolar de cada planeta, ela é o quê? Constante. Para cada planeta. Cada planeta tem o seu valor. Precisa decorar? Claro que não. Ninguém vai nem te perguntar isso aqui. Tá? E a velocidade linear? Essa muda. Máxima no periélio, mínima no afélio. Fechou? Vamos agora então para uma das leis mais lindas que existe na física. Isso no meu modo de ver. Que é a terceira lei de Kepler. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Então, terceira lei de Kepler, como eu disse, para mim uma das leis mais lindas da física, né? da gravitação não. A razão, ou seja, a divisão entre o quadrado do período e o cubo do raio médio é uma constante para todos os planetas. Cara, olha
que coisa espetacular que é isso. Olha que coisa espetacular que é isso. Presta atenção aqui no que Kepler disse. Bom, eu tenho aqui o Sol e as órbitas dos planetas, beleza? Se eu pegar aqui, ó, período da Terra, qual o período da Terra? 365 dias, vamos colocar em dias, o tempo que a Terra gasta para dar uma volta no Sol. Pega aqui os 365 dias, eleva ao quadrado. E pega aqui o raio médio da Terra. O que é o raio médio da Terra? 150 milhões de quilômetros, que é o que a gente chama de uma unidade astronômica, correto? Então se eu pegar 365 ao quadrado, dividir por 150 vezes 10 a sexta ao cubo, vai achar um número aqui, beleza? Legal. Aí eu vou lá para Vênus, por exemplo. Período de Vênus, 224,7, quase 225 dias terrestres. Pega esse valor e eleva ao quadrado. Divido pela distância de Vênus até o centro do Sol, que dá ali próximo de 108 milhões de quilômetros quadrados. Eu estava aqui lembrando de um aluno meu, o Pedro, né? Está lá na USP, começando a galgar sua carreira de astrônomo oficial, porque ele já o é, tá? Um grande aluno meu, e eu dando essa aula para ele, né, no terceiro ano, e ele me corrigia, porque em termos de dados ele tem muito mais conhecimento que eu, e eu falando 108 milhões de quilômetros, ele, não, professor, 108 milhões, não sei quantos mil. Cara, eu tinha até que falar, Pedro, lá que ser chato, né? Porque ele é uma enciclopédia astronômica, ele tem informação de tudo, né? de astronomia. Tanto que o destino dele não é ser físico, é ser literalmente um astrônomo, um gênio, né? Fotos maravilhosas que ele tem dos planetas, da Lua, e passáveis sempre pra gente que gosta da coisa, tá? Grande abraço aí, Pedrão, sucesso pra você, tá? Fique com Deus, amigo. Então, o que acontece? Aí se eu pegar os 224,7 dias de Vênus, dividir pelos 108 milhões de quilômetros dele ao cubo, né, o tempo, período ao quadrado até ao cubo, o que eu vou chegar? No mesmo número da Terra, cara. Pensa que coisa impressionante é isso. E a cada dia que as técnicas de medição entre das distâncias dos planetas ao Sol vão melhorando, mais correta fica essa terceira lei de Kepler. Tá? Ficam as leis de Kepler, porque elas todas estão corretas. Então, você imagina, cara, a alegria, a felicidade e a dificuldade que o Kepler teve para chegar nisso. Tanto que as duas primeiras leis, ele ficou ali entre 1601 e 1609 para terminar. E essa terceira lei ele concluiu só em 1619, tá? Praticamente 10 anos envolvido só nessa terceira lei. Porque ele estava fazendo de forma empírica, cara, tentativa e erro. Imagina o que você tem que fazer de conta para chegar numa lógica dessa, tá? Então, o que essa lei quer dizer, gente? Ela quer dizer que T ao quadrado sobre D ao cubo, para Mercúrio, para Vênus, para Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e até Plutão, que nem é mais considerado planeta, o valor é o mesmo. Então você pode, sabendo de um planeta, descobrir o do outro. Sabendo a distância dele ao Sol e o período, você descobre o do outro também, tá? Então, isso, cara. Plutão, como eu estava falando, né, foi rebaixada à categoria de planeta não pela Sociedade Mundial de Astronomia, porque ele é muito pequeno e tem baixa densidade, ele é pouco maior que a nossa Lua, tá bom? Então, essa terceira lei, gente, é muito comum, às vezes, o aluno me perguntar assim, professor, e o valor dela? Quanto que dá essa conta, né, que você falou? Gente, o valor, ele depende muito da unidade que você usa para o período e da unidade que você usa para a distância. Mas o valor mais famoso é 1, tá? O valor mais famoso é 1. Por que 1? Qual é o período em anos terrestres que a Terra gasta para dar uma volta no Sol? 1. Bom, 1 ao quadrado, 1. E qual é a distância média da Terra ao Sol? Uai, é o que a gente chama de quê? Uma UA, uma unidade astronômica. Então, 1 ao quadrado sobre 1 ao cubo dá 1. 1 o quê? Até ao quadrado sobre o A ao cubo. Esse é o valor mais usado pela astronomia. Beleza? Vale lembrar, gente, que essa lei,
ela vale para todos os planetas, para todos os satélites, os cometas que orbitam o Sol, para cada pedregulho do cinturão de asteroides que está entre Marte e Júpiter, que orbita o Sol, tá? Porque estão orbitando o Sol. Então ela vale para tudo isso. E vale também para os satélites que orbitam o centro comum. Tipo assim, se aqui for a Terra e aqui cada um dos satélites artificiais que tem em volta da Terra, a lei é a mesma. Você usa a mesma lei. Ou seja, é uma lei que vale para qualquer sistema que esteja em órbita em torno de um centro comum. Tudo bem? Por exemplo, se eu pegar a Estação Espacial Internacional, que está orbitando a Terra próximo de 1h30, ela dá uma volta em torno da Terra, que é o período, né? E está a mais ou menos 400 quilômetros de altura da superfície, no caso seria 6.800 quilômetros do centro da Terra. Se eu pegar esses dados e a distância da Terra à Lua, né? Jogar aqui, ó, T ao quadrado da EI pelo D ao cubo da EI é igual a T ao quadrado da Lua sobre o D ao cubo da Lua. Por quê? Tanto a EI quanto a Lua orbitam quem? A Terra. Certinho? Então, vale para quaisquer corpos que orbitam um centro comum. Legal? Então, galera, tá aí essa magnífica, essa belíssima terceira lei de Kepler. Muito linda. Próxima aula nossa, a gente vai discutir a lei da gravitação universal, tá? Que eu carinhosamente chamo de lei de Newton para a gravitação universal, que é onde Newton entra na história, né, anos depois da morte de Kepler, certinho? Então, galera, tá aí, né, terminada essa nossa segunda aula. Bom estudo para vocês, muito obrigado pela atenção e tchau, tchau.